a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui divulgando a sua palavra. Eu costumo dizer que o cristão, o crente, aquele que é evangélico, ele vive uma vida desregrada se quiser, porque através dos programas nós temos divulgado doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos para a edificação dos amados irmãos, das queridas irmãs, orientando como se deve agradar a Deus, como se deve obedecer a Deus. Nós temos à nossa disposição a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática cristã. Nós temos os ensinos através dos ministros do Evangelho nas igrejas e temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. O Espírito Santo, ele orienta também. Então nós vivemos uma vida desregrada se não assumimos um compromisso de fidelidade com Deus. Nosso comentário de respeito ao crente e à prática da palavra de Deus. Porque não adianta, irmão, só ser ouvinte da palavra e não praticar. Isso é pura hipocrisia. A recomendação bíblica é que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus e pôr em prática. Eu convido a você a nós lermos um texto da palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar em justiça, para que o homem de Deus, o seguidor do Evangelho, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Conselho do apóstolo Paulo para nós que somos cristãos, a fim de vivermos uma vida digna na presença de Deus. Eu costumo dizer que aquela pessoa que não é praticante da palavra de Deus não pode nem dizer que é um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo. A pessoa, quando se converte, ele assim procede porque acreditou na mensagem do Evangelho. Se assim não for, a pessoa apenas mudou de religião. Quando a palavra de Deus entra em contato com o pecador, logo ele é constrangido a se arrepender dos seus maus caminhos, a nascer de novo, a ser regenerado. Quando a pessoa entrega o seu destino aos cuidados de Cristo, automaticamente se sente impelido a viver conforme os estatutos de Deus, os seus mandamentos. O salmista suplica a Deus, conforme nós encontramos no Salmo 119, versículo 18, o seguinte: desvenda os meus olhos, ó Deus, para que veja as maravilhas da tua palavra. Olha, os incrédulos têm os olhos vedados para não ver as maravilhas da palavra de Deus. Precisamos também ter os nossos ouvidos desvendados para ouvir e ouvir muito bem a palavra de Deus. Temos que ter uma audição aguçada para compreender os ensinos bíblicos. Jesus falou de maneira bem objetiva que aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem não tem a sua atenção voltada para a palavra de Deus, não é de Deus, não é um crente verdadeiro, não é convertido. Lamentavelmente, muitas pessoas perderam a reverência pela palavra de Deus, não param para ouvir as pregações, não prestam a devida atenção às mensagens transmitidas. Nos nossos cultos, quando alguém está pregando, a maioria das pessoas estão conversando,
entrando ou saindo da igreja, ou com um pensamento muito longe, não dão a devida atenção à mensagem pregada. Temos 2 horas de culto, portanto, 120 minutos. Porém, o que você observa é que para a palavra, para a pregação, às vezes sobram apenas 20 minutos. É muito louvor, mas pouca palavra. E o povo está se tornando cada vez mais fraco na fé, porque é a palavra de Deus quem fortalece a nossa fé. Eu digo fraco na fé porque é a palavra de Deus que entra para alimentar o espírito e a alma do crente. Tá certo? Então é necessário termos mais tempo para a pregação do Evangelho. Todo crente tem que assumir um compromisso com a palavra de Deus. Já disse o apóstolo Tiago, devemos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. E quem é praticante da palavra de Deus, ele não vive de qualquer maneira, não tem a sua vontade própria, não faz tudo aquilo que quer, não vai para onde deseja. Quem pratica a palavra de Deus não se desboca em mentiras, não levanta falso testemunho, não vive a caluniar a vida de ninguém, não prejudica os seus semelhantes. Quem se orienta pela Bíblia não odeia o seu semelhante, não vive a contender, mas é praticante do amor fraternal e suporta o defeito dos outros. Quem tem respeito pela palavra de Deus é feliz, é abençoado. Disse Jesus, bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam os mandamentos do Senhor. O crente que vive conforme a palavra de Deus não tem prazer no pecado. Disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Todo crente que sabe ler, tá certo? Deve tomar o conselho do Senhor Jesus e examinar continuamente as Escrituras, pois ela é a fonte, é o tesouro inesgotável do saber. Examinando as Escrituras, nós descobrimos as recâmaras do conhecimento. Ela torna as pessoas inteligentes, sábias. Ela abre a porta da inteligência, ela ilumina a sede do entendimento e nos dá sabedoria. Quem é guiado pela verdade procura ter uma vida correta, dar um bom testemunho. Quem vive guiado pela verdade é honesto, é um bom cidadão, cidadão de bem. Ele brilha como a luz e conforme a palavra de Deus, ele é o sal da terra. O crente que é praticante da palavra de Deus, ele é um vencedor. Sua vida tem estabilidade, está firme como uma casa edificada sobre a rocha. Ele não se abala, ele não cai. Ninguém pode viver na prática a verdadeira santidade de vida sem guardar a palavra de Deus. Disse o Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conforme João 17:17. Conclusão, será que estamos praticando a palavra de Deus? Será que estamos obedecendo aos mandamentos de Deus? E a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus? É isto que determina se somos cristãos verdadeiros ou não. É se praticamos ou não a palavra de Deus.